Senhor, com tu poder de tu Espírito Santo. Mas tu sabes, Senhor. Mas tu conheces, Senhor amado, nossos corações, Deus amado. Opera com tu poder e glória, Senhor amado, em cada família, em cada vida, Senhor Jesus. Mas, Senhor, precisamos de tu poder, de tu Espírito Santo, Senhor. Mas, Senhor, ajuda-nos, Senhor amado, a glorificar tu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a cultuar, Senhor, nesta hora, Senhor. Mas precisamos de ti, Senhor. Oh, rica mancha, Pai Santo, Deus amado. Vidas, Senhor, passaram aflições, Deus. Vidas passaram, talvez, Senhor amado, humilhações, Deus amado. Mas, Senhor, nesta hora, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, rendidos, Senhor, em Tua presença, Deus. Nos ajuda, Senhor amado, a cultuar-te, Senhor, com todo o nosso ser, Senhor amado, com toda a nossa mente, Senhor. Opera a vida, Senhor. Tua palavra, Senhor amado, vai estar fortalecendo vidas, Senhor amado. Tu Espírito Santo, Senhor, renovando nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, precisamos mais de Ti, Senhor. Oh, obrigado, Senhor amado, Deus, porque Tu pagaste o alto preço por nossas vidas, Senhor amado. Tu, Senhor, nos perdoaste, Senhor amado, Deus, de todo pecado, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a continuar, Senhor, em Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a adorar-te, Senhor Jesus, com todo o nosso ser, Senhor amado, com todo o nosso coração, Senhor. Ajuda cada vida, Senhor amado, abençoa nossas crianças, Senhor. Abençoa nossos jovens, Senhor amado, Deus, com tu poder de tu Espírito Santo. Abençoa, Senhor amado, todo obreiro, Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor, precisamos de Ti. Fortalece cada vida com tu poder de tu Espírito Santo. Abençoa nossas irmãs, Senhor, em nome de Jesus, Senhor amado, Deus. Nos ajuda, Senhor amado, a dar-te glória, Senhor, nesta hora. Mas, Senhor, precisamos de tu poder, de tu Espírito Santo, Senhor. Mas, Senhor, ajuda-nos a cultuar-te, a dar-te glória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor amado. Mas, Senhor, repreendemos todo espírito contrário, todo espírito imundo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, repreendemos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor amado. Queima com todo espírito contrário neste lugar, Senhor. Mas, Senhor, neste lugar estamos, Senhor amado, rendidos para glorificar tu nome, para exaltar tu santo nome, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa cada família com tu poder de tu Espírito Santo, Senhor. Vidas que estão, Senhor amado, Deus, estão no caminho. Vidas que estão, Senhor amado, perdidos, Senhor, nos hospitais, Senhor amado, doentes, Senhor, sem saber o que fazer, mas entra em providência, Senhor amado. Levanta aquela vida, Senhor, aquele mãe, aquele pai, Senhor amado, aquele filho que está, Senhor amado, doente, Senhor, em nome de Jesus. Seja, Senhor, liberto para a tua glória e honra, Senhor amado. Em nome de Jesus te agradecemos, porque nós, Senhor, estamos aqui exaltando tu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a nos colocarmos em pés. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Ele por mais esse dia,
por mais essa oportunidade em estarmos em sua presença. Glória a Deus. Quantos vieram adorar ao Senhor Jesus nesta manhã? Abra o seu coração nesta hora, adore a Ele, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua casa, agradecidos a Ti, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Pai Santo, Pai bondoso, nós te pedimos, Senhor, abençoe a Tua igreja, abençoe, Pai amado, a cada um dos Teus servos, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que ainda estão vindo, traga-os em paz, Senhor. Nos livra, Pai Santo, de todo mal. Pai bondoso, receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Pai amado, a nossa adoração nesta manhã, Senhor. Fala conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Quero convidar a nossa irmã Gilcélia para estar louvando a Deus com os hinos da harpa. Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvando 124. Vamos adorá-lo. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais. Vós remidos, já vitoriosos, graças render-lhes mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Altos cedros, gramas verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador.
homens, jovens, velhos e meninos, adorai o nosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Aleluia. Quinhentos e 23. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, vida manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar.
469. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra ao mar, mas permanecerá Jesus. O meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir meu nome proclamar. Amém. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Nosso irmão Eleutério agora está fazendo a leitura oficial. Amém? Glórias a Deus. Amém, irmãos. Eu saludo na paz do Senhor. Vamos buscar no livro de Salmos 93. Amém. A palavra do Senhor fala isto. O Senhor reinará, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza o mundo. Também está firmado e não poderá vacilar. E o teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantarão, o Senhor os rios levantarão, e seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor
nas alturas e mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito feios são os teus testemunhas, a santidade convém a tua casa, Senhor, para sempre. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus amado, Senhor, estamos aqui, Senhor, agradecidos, Senhor amado, porque Tu és fiel, Senhor amado, porque Tu és, Senhor, todo-poderoso, Senhor, para nossas vidas, Senhor amado. Ajuda-nos sempre, Senhor amado, em todo, Senhor, que estamos, Senhor amado, Deus, que encontramos, Senhor, talvez aflições, mas dificuldades, Senhor, mas agradecidos, Senhor, neste lugar, Senhor, mas Tu és, Senhor amado, todo-poderoso, mas, Senhor amado, mas Tu és, Senhor, grande, Senhor, para nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, continuar, Senhor, em Tua presença, Deus, para glorificar Tu santo nome, para exaltar, Senhor, porque Tu és todo poderoso para nossas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço, Deus. Glórias a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Vamos ouvir o Miguel falar de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler em Salmos 120, do 1 ao 3. Na minha angústia calei o Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem, Júlia. Glória de Pai, Senhor. Vou ler em Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vem, Lara, adorar o Senhor. As irmãs se preparam para estar louvando o nome do Senhor. Salve a igreja na paz, Senhor. Eu vou ler em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sucederão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés
o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrei, poloei-o em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dele o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. As irmãs adorem o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessam por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido? Sabe levantar o ego caído nas obras do mal, ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode chorar, ele vai consolar. Ele enche seu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para
Glória seja dada ao nome do Senhor. Davi, vem falar de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos ouvir o Davi falar uma porção da palavra de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Agradeço. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, perdão, não tinha nada preparado. Só que essa manhã veio um personagem aqui da Bíblia na minha mente. Juízes narra a história de Sansão, né? Juízes narra a história de Sansão, que, de acordo com a Bíblia, ele era um homem que tinha a unção de Deus. Ele era um homem forte, temente ao Deus. Só que Sansão, ele se apaixonou por Dalila, que é uma mulher que não fazia parte da sua tribo, não era do povo dele. Seus pais falam para Sansão tomar cuidado, só que ele vai e se apaixona por Dalila. Desobedece os pais e segue a vontade dele. E o povo faz Dalila descobrir o segredo de Sansão, faz Dalila trair Sansão. E quando Sansão fala de onde vem a força dele, eles vêm e conseguem prender Sansão. Quando Sansão falou de onde vinha a força dele, eles conseguiram prender Sansão. E humilharam Sansão e penduraram ele. E naquele momento, Sansão ele pediu pela última vez para que Deus o desse força, o ajudasse. E Deus foi lá e o ajudou. Sansão ele desobedeceu os pais. Sansão ele seguiu a vontade dele, foi com uma mulher que não era do povoado dele. Só que quando ele estava para ser morto, quando ele foi humilhado, ele pediu força a Deus e Deus o ajudou. Que nessa manhã a gente não venha ser que nem Sansão, que desobedeceu, que quis seguir a vontade dele. Se Sansão tivesse casado com alguém do povoado dele, quem sabe Sansão casou e teve filho, só que ele quis seguir a vontade dele. Então, nessa manhã, venhamos tomar cuidado com a nossa vontade, venhamos tomar cuidado com as nossas escolhas e confiar em Deus e obedecer a Ele. Agradeço a minha oportunidade. Glórias a Deus. A história de Sansão nos traz uma lição, né, irmãos? Precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos andar de acordo com a vontade de Deus. O propósito de Deus vai ser feito. Agora, de que forma nós vamos fazer? É com nós. Aleluia. Sansão fez a vontade de Deus, mas pela dor. A Bíblia diz que na morte de Sansão, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. A vontade de Deus foi feita? Foi. Mas Sansão sofreu. Pagou um preço. Que nós venhamos a fazer a vontade do Senhor. É mais fácil fazer a vontade do Senhor do que pagar o preço. Não é verdade? Glória a Deus. Irmã Irã, vem adorar o Senhor, vem louvar o nome do Senhor. Aleluia. Vamos tirar um momento de adoração ao nosso Deus nesta manhã. Glórias a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. O Senhor está presente nessa manhã. Vamos oferecer ao Senhor o nosso primeiro, né? Vamos oferecer a Ele, que Ele está aqui. Vamos adorar a Ele. Vamos pedir para Ele nos renovar nessa manhã. Amém? Vamos cantar comigo, igreja, renova-me. Se os irmãos puderem ficar de pé para a gente adorar a Ele. Porque nós estamos vivos, porque nós deitamos e dormimos, porque o Senhor nos sustentou. Então vamos adorar a Ele com a nossa boca, com o nosso corpo, com as nossas mãos levantadas. Pode se movimentar. Eu gosto de louvar o Senhor me movimentando. É tão maravilhoso adorar o nome dEle.
dizer que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, render a Ele toda a nossa gratidão. E eu falo que tudo que a gente fizer, tudo que a gente falar a respeito dEle ainda é pouco, por tudo o que Ele já fez por nós. Então vamos louvar ao Senhor. Me ajuda, Gabi, você pode até puxar aí, tá? Renova-me. E adorem a Ele com todo o seu fogo, com todo o seu coração, com toda a sua mente. Pede para Ele nos renovar. Vamos pedir para Ele nos renovar. Já não quero ser igual. Nós não queremos ser igual, Senhor, a quem nós éramos antes de te conhecer. Mas nos renova, Pai. Aleluia, que a nossa vida possa ser um culto agradável a Ti, Senhor. Põe em nós o Teu coração, ó Deus. Aleluia. Para que nós possamos ser parecidos contigo. Tudo que há, Senhor, dentro de nós, Senhor, que não serve, que não Te agrada, nós rejeitamos. Nós colocamos diante do Teu altar para que o Senhor possa fazer tudo novo, Deus. Seja louvado, seja adorado nessa manhã pela Tua igreja, Senhor. Pelos Teus filhos, Pai, que deixaram, Senhor, o conforto da sua cama em um dia frio, em uma manhã de domingo, para vir adorar o Teu nome. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto, Pai. Nessa manhã, Jesus, que a nossa vida seja uma oferta agradável a Ti. Que esse louvor nessa manhã suba, Senhor, até Ti como cheiro suave. Arabacere canta. Vai renovando, Senhor Jesus amado, com Teu Espírito Santo. Vai batizando, Senhor Jesus amado, no meio das crianças, dos jovens dessa igreja. Em nome de Jesus, ó Pai. Vai nos renovando com línguas, Pai querido. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Uma vez mais. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. E aqui, Senhor, nós lançamos toda a nossa resistência. Se há uma resistência em nós, Pai querido, nós lançamos fora nessa manhã, para que haja um mover lindo do Teu Espírito sobre nós, ó Pai querido. Aleluia, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Amém. Vamos louvar, dá-me de beber, pois tenho sede. Acha aí. Aleluia, glória a Deus. Como aquela mulher que estava indo buscar água naquele tanque, no meio-dia, no sol do meio-dia, a mulher samaritana, e ela ali tem um encontro com Jesus, e Jesus pede água para ela, e ela, ali fala, como eu sendo samaritana, como eu sendo você judeu, você vem pedir água para mim. Aleluia, glória a Deus. Mas ela não sabia que ela estava falando com a fonte da vida, com aquele que daria água, que mataria a sede dela e que ainda levaria ela para a eternidade. Aleluia. E quando ele se revelou para ela e falou quem ele era, que ele daria água de beber e ela nunca mais voltaria a ter sede, ela entendeu com quem ela estava falando. Ela falou, você é o Cristo?
E ele falou, eu sou. Aleluia. E ela entendeu que ele era o Salvador. E ela ainda saiu anunciando dele pelas ruas. E a vergonha dela foi deixada na beira daquele tanque. E ela pôde andar. Ela saiu evangelizando, ela saiu anunciando, falando dele. E por causa dela, muitas pessoas ouviram e aceitaram Jesus. E reconheceram Cristo como seu Salvador. E toda a vergonha dela foi deixada para trás. E ela pôde beber daquela água, daquela fonte. E a sua sede foi saciada, aleluia. E nós vamos cantar aqui nessa manhã. Dá, Senhor, luz de beber, porque nós temos sede, aleluia. Nós temos sede dEle, nós temos sede do Senhor. Nós somos sedentos dEle. Nós não podemos viver sem beber dessa água, dessa fonte, porque senão nós morreremos, aleluia. Nós precisamos dEle todos os dias. Nós precisamos dele em todo tempo, em todo momento, e ele está aqui. Essa água, ela não acaba, ela desce, ela está aqui, ela é acessível. Aleluia. Louvem ao Senhor. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dar-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar. Nós não queremos buscar em outro lugar. Nós temos Ele, nós temos Cristo. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Outra vez que eu já ouvi teu falar. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida em mim encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu. Nós estávamos perdidos. Outra hora nós estávamos como aquela mulher, talvez envergonhados, talvez tímidos diante das nossas impurezas, dos nossos pecados. Mas nós fomos encontrados por Ele, nós fomos achados dEle, aleluia. E hoje nós somos filhos, hoje nós somos filhos, e hoje nós podemos falar desse amor que nos alcançou, que nos curou, que saciou a nossa sede. Pois tenho sede. Aleluia, glorifica, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Nessa manhã que Ele preparou para nós. Nós não precisamos buscar em outros lugares. Os jovens não precisam buscar na bebida, nas drogas, na prostituição. Porque eles encontraram, eles ouviram falar de Cristo. Eles não precisam buscar os prazeres desse mundo. Aleluia, glória a Deus. Declara isso, declara que Ele é tudo que nós precisamos. Fonte da vida que em mim encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou. Arabacere canta, A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. aleluia, glória a Deus. Senhor, eu já agradeço a minha oportunidade, mas vamos continuar adorando, porque Ele está aqui, Ele está presente nesse lugar.
Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Gabi, louva a Deus com o hino. Amém? Enquanto a nossa irmã Gabi louva, vamos estar contribuindo com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pode orar, irmão José. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Disposição para correr a ti, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, para te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, para ter o brilho no rosto, de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo,
Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Irmão Enoque vai estar ministrando a palavra de Deus, o ensino da escola dominical, o chamado para os gentios. Glórias a Deus. Estamos iniciando mais um trimestre da escola dominical e vamos aprender um pouquinho a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. As irmãs com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui, irmãos. Como o irmão Ezequiel falou, estamos começando mais um trimestre, né? E o título da lição é A Igreja dos Gentios, né? Não vou exatamente, não vou fazer um mesclado aqui. Vou estar citando a revista, mas vamos trabalhar num texto contextualizado com a revista. Não vai ser exatamente revista, mas vai ser o texto contextualizado com a revista, né? Então, só para a gente ter a introdução aqui, a lição é a lição 1, né? Do dia 5 de julho de 2026, o chamado para os gentios, né? Primeiramente, vamos também trabalhar aqui interagindo, né? Um pouquinho. Os gentios. Primeiro, o que significa ser gentio? Que não é judeu, né? Então, os gentios é o quê? É um termo, né, que vem do grego e do hebraico, né? No grego nós temos o quê? Goim, né? A palavra gentio. O termo do grego vem goim, que significa, e do hebraico goim e do grego etnos, que é uma palavra que você não é diferente, você já vem de quê? De etnia, raça, povos, nações. Então, significa povos, nações, né? A palavra gentio. Então, todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentios, ou seja, eram povos ou nações que não serviam a Deus, né? Então, tinha essa separação, né? E nós podemos ver que estava no coração de Deus. Deus conhece o homem, né? Ele sabe que o homem é preconceituoso e que se o homem puder, ainda bem que o homem não é Deus, né? Não poderia ser, e graças a Deus não é, porque se a salvação nossa tivesse na mão de qualquer um semelhante nosso, nós estaríamos perdidos. Porque a gente ia julgar assim, a gente ia se fazer assim, já me desagradou, então acabou, não tem salvação para você. Aquilo que eu acho, aquilo que eu vejo, mas Deus não vê a coisa como nós vemos. Primeiramente, ele trabalha com propósito, né? Ele trabalha com o seu propósito, e o seu propósito não está baseado na perfeição humana, não está baseado no que o homem tem para oferecer, não está baseado no que o homem é, mas está baseado no que ele é. Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é dentro disto que ele age, que ele faz e executa. Não é obedecendo nenhum ao critério humano, mas aquilo que ele determinou desde a eternidade. E é dentro disso que nós vamos trabalhar aqui, essa primeira lição, que é a igreja dos gentios. Porque se fosse depender de Pedro, se fosse depender de qualquer apóstolo, qualquer discípulo, não teria nos alcançado. Mas Deus, desde lá, de Gênesis, do Gênesis 17, capítulo 1, Gênesis 17, capítulo 1, diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão, disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito.
Então, depois ali de Deus fazer a promessa a Abraão, que nós conhecemos muito bem, e tudo começa aqui. Deus disse que em Abraão todas as nações seriam abençoadas. Quem são essas nações? Os gentios. Todos os povos que não teria direito a esta salvação. Mas Deus lá no Antigo Testamento já estava dizendo: eu vou salvar o meu povo e também aquele que não é denominado meu povo, eu salvarei. Então estava no projeto de Deus, e quando algo está no projeto de Deus, não é a vontade do homem, não é o que o homem quer, não é o que o homem pensa, é o que Deus projetou. Então não adianta eu fazer meu pré-julgamento, não adianta eu dar a minha opinião, é o que Deus predeterminou. E nós estamos ali até mesmo, aí aparece uma palavra aqui que muitas vezes parece soar tão simples para a gente. O Deus Todo-Poderoso, a vez que mais vimos esta palavra, esse nome composto, né, de Deus, o Deus Todo-Poderoso, foi no livro de Jó, que é pronunciado, se eu não me engano, de 41 a 42 vezes, Deus falando: o Todo-Poderoso me atingiu, o Todo-Poderoso fechou os meus caminhos. E nós estudando este termo, falar do nome de Deus, ele recebeu seus títulos. Às vezes ele mesmo se intitulava, e às vezes os seus servos, dentro da experiência que eles viviam com Deus, eles davam nome a Deus. E esse título aqui foi Deus mesmo que deu para ele. Depois de 24 anos, Abraão achando que as coisas aconteceriam da forma que ele achava que deveria ser. Depois de 24 anos, que ele chegou aos 75 anos, fez a promessa a Abraão. E disse: Abraão, o negócio é o seguinte: eu vou fazer de ti uma grande nação. Todas as nações serão benditas em ti. Abraão, a princípio, acreditou, creu, mas depois a ficha caiu. Quem sabe foi dormir. Um olhou para o outro e disse: e aí, vovô, e aí, vovó? Abraão disse: mas que negócio é esse? Eu até achei interessante quando Deus fez a promessa, mas agora não existe viabilidade, minha velha, para isso acontecer. Você está com 65, eu com 75, como é assim? Aí Deus silenciou. Aí o homem começou a inventar meios para atingir o propósito de Deus. Aí Deus fala, aí Abraão diz: não, já sei. É que Deus não explicou, mas é o meu mordomo Eliezer que vai ser o meu herdeiro, porque eu não posso mais ter filho, eu não tenho essa... Humanamente falando, não dá para nós. E ele disse: Eliezer, Deus falou: não, vai sair de ti. Abraão falou: tá bom então. Mas aí também entrou Sara e disse: não, já sei, é com a nossa serva Agar. E também não foi assim, e nós já sabemos o resultado. Então Deus, depois de 24 anos de silêncio, ele chega a Abraão. Ele chega... Agora eu imagino naquele momento que ele chegou a Abraão o impacto. Porque nós pegamos no português, é o Todo-Poderoso. Quem aqui entre os homens nós temos pessoas poderosas. Agora fala para mim na terra que alguém pode apontar alguém que seja o Todo-Poderoso. Quem pode apontar? Quem? Ah, está apontando para cima, tá? Você pensei que era você que era o Todo-Poderoso. Eu digo: que negócio é esse? Muito bem. Então, irmão, não adianta. O homem pode até querer se intitular por ignorância, arrogância, soberba, mas ele não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, esse título só cabe a um. E nós aprendemos que esse é um dos nomes de Deus. El Shaddai.
muito forte, muito impactante. E às vezes nós ficamos de cá falando de Deus como se fosse o nosso semelhante, como diz lá na Bahia, né? O nosso parceiro. Eu sou seu pare. Aí Deus fala, eu sou parceiro do Enoque, porventura, para ele falar de mim desta forma, né? Tá falando, ou então outro termo, vamos tirar o nosso português, o baianês, ou então parecer que está falando com um da sua iguala. Lembra do termo aí, irmão? Lembra do termo da iguala? Isso, buscando lá no fundo do baú. Está dizendo que eu sou da sua iguala. Então, os mais jovens podem não conhecer esse termo aí, os paulistas aí, né? A gente traduz, viu? Então, irmão, às vezes e para os judeus, irmão, isso é muito forte. Quando Deus chegou ali para Abraão e falou, eu sou o El Shaddai. Aí veio na mente de Abraão assim, meu Deus do céu. Naquilo ali ele estava querendo dizer para Abraão, eu sei que você não podia ter filho. Eu sei que a promessa que eu te fiz é impossível humanamente falando. Eu sei que você não pode, eu sei que você não é, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Porventura haveria alguma coisa difícil demais para o Senhor? E é do El Shaddai que nós estamos falando. É o El Shaddai que nós servimos. Falar o nome de Deus hoje virou uma coisa muito trivial. Então nós precisamos entender que nós estamos, quando falou aqui, chegou aonde, quando foi que ele começou a cumprir? Ele projetou lá, começando lá com Abraão, e começou aqui aonde? Em Paulo. Foi aquele que Deus usou, mas pela perspectiva humana, quem iria escolher Paulo? Ninguém. Algum de nós aqui olharia para Paulo e dizer, esse homem aqui é quem vai levar a palavra de Deus aos gentios, aos povos, às nações. Não, porque primeiramente na minha mente, esse homem é um matador, é um perseguidor do evangelho, matou o irmão Estevão. Ele estava lá, diz que ele estava lá respirando, né, suspirando vingança mesmo, porque ele fazia o errado achando que estava certo. Então nós estamos falando do grande, do Deus Todo-Poderoso. Então ele mesmo se intitulou, e ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou Todo-Poderoso. Só Deus. Aí, a não ser, me confundi um pouco com o irmão José Costa ali, que levantou a mão e digo, meu Deus, o homem eu não sabia. Eu digo, Jesus, tem um Todo-Poderoso aqui no nosso meio, e eu não conhecia, né? Tem outro aqui. Muito bem, mas só ele, irmão, pode fazer isso. E nós precisamos cada vez mais entender que o projeto é de Deus. Que só Deus pode fazer, que é Ele que conduz, que é o seu Espírito Santo que conduz, contrariando os caminhos dos homens e a vontade dos homens, porque ele disse, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Então o que eu estou pensando e o que eu estou planejando não é o caminho de Deus, porque ele diz na sua palavra, o meu caminho não são os vossos caminhos. O que eu estou pensando a respeito não é o pensamento de Deus. Então precisamos entender. E ele chegou aqui, e ele vem projetando isso, desde a fundação do mundo. Aí outra feita, de quem nós estamos falando? Ele chegou lá para Moisés e o povo, os judeus. Disse, Moisés, e aí? Tu quer que a gente vá se apresentar a Faraó? Mas como é que a gente vai se apresentar? Qual é o nome? O eu sou. Porque todas as nações lá, os deuses dele era vamos pôr lá, os romanos, era Diana, era fulano de tal, era Artemis, era
Deus para tudo, todos tinham nome. E Deus falou, vamos fazer o seguinte, fala para eles que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. E esse nome eu sou o que sou, nós também estamos aprendendo sobre esse termo, é o nome Jeová. Às vezes nós vemos este nome Jeová, esse termo que é Yahvé, Javé, nós vimos de uma forma tão trivial. Tem pai que dá o nome para o filho, mas não sabe o impacto que é esse nome. Esse nome era tão temido pelos judeus que eles se recusavam a pronunciar. Porque eu sou o que sou. Ou seja, ele é autoexistente. Não precisa de ninguém para existir. Quem consegue explicar isso? Quem consegue entender isto? Como pode a criatura contender com o seu Criador? Então, irmão, nós estamos falando de Deus. Esse termo Yahvé, que é o tetragrama, ou seja, as 4 letras, são 4 vogais, que se perdeu a pronúncia, ele substituía, quando eles iam fazer a leitura, eles usavam Adonai, que significa o Senhor, ou seja, também na forma apelativa, meu Senhor. Ele usava Adonai porque eles não se consideravam nem dignos de pronunciar aquele nome. E também baseado no texto que diz, não pronunciará o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, às vezes, nós ficamos pronunciando o nome de Deus em vão, irmão. Eu faço uma coisa errada e fico, Deus sabe. Deus pode. Clichê. Por quê? Se você pegar o termo Deus, você vai no dicionário, o que é Deus? O que significa Deus? Você vai no dicionário, está lá, como o irmão falou ontem, é o ser supremo guiador de todo o universo. É assim que tem a definição, mas é um termo. É um termo. Então, ele mesmo se intitulava, está entendendo? Ali no trecho de Moisés, foi ele que se deu o nome, eu sou o que sou, ou seja, Javé. Em Abraão foi ele que se deu o nome, mas também nós temos lá o exemplo em H. Em H ele foi chamado de herói. Eu não sei se a pronúncia está certa do hebraico, viu, irmão? Mas é por aí, é herói. Então, ali foi H que deu aquele nome para ele, baseado na experiência que ela teve com ele, o Deus que me vê, o Deus que cuida. E os seus nomes, sabemos que aqui no Brasil, isso em todo mundo, os nomes estão relacionados é um jogador de futebol, É um jogador de futebol, às vezes de uma família muito tradicional católica, dá o nome das filhas, por exemplo, é Maria do Socorro, Maria da Graça, Maria de Lourdes, Maria do, Maria de todo, o nome o pai dá lá o nome, às vezes ele segue o critério de colocar nome nos filhos somente com a letra E, por exemplo, lá em casa, Enoque, Edilson, Elenilson, Eliene, Elinete, criatividade dos pais, Então, mas não tem significado. Não tem significado o nome, não tem um contexto de poder no nome. E Deus, o meu nome não está relacionado a atributos meus. O nome de Deus está relacionado aos seus atributos. Onipresença, onipotência, atributos que ele compartilha com o homem e que ele não compartilha. Então, tudo está relacionado. H chamou aqui de herói, é o Deus que te vê. É o Deus que cuida. Ele se intitulou El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. O Javé é o Deus, é o eu sou. Javé Jireh é o Deus provedor. Jeová Nissim é a bandeira. Então, ele ia receber, ia se dando nome e recebendo nome dentro de um contexto de relacionamento com o seu povo. Então, ninguém está aqui pela sua própria vontade e nem mérito. Aqui, ninguém é o que é. Ou pode alguém dizer aqui, eu sou o que sou? Pode alguém dizer, eu sou o que sou?
E dentro desse contexto de dizer eu sou o que sou, está implícito, está por trás. Eu sou o que existe por si só. Eu sou aquele que não foi criado. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Quem é que pode fazer isso? Só Deus. Eu pensei que você também, irmã Juscelia. Levantou o dedo assim. Ah, sim, só Deus. Ah, sim, muito bem. Eu digo, muito bem, maravilha. Então é Deus, irmão. E isso precisa estar muito claro em nossa mente e em nosso coração. Que o seu nome, o nome de Deus, e foi Ele. E aí está a igreja dos gentios. A igreja dos gentios. Isso estava no coração de Deus. Eu sempre digo, irmão, eu caí para servir a Deus, eu caí de paraquedas, na minha concepção, mas não na de Deus. Porque isso era projeto dele. Era projeto dele consolidar, chamar pessoas como nós, gentios. Porque havia uma separação, uma segregação muito grande entre judeus e outras nações. Então eles até permitiam que outros povos morassem ali perto deles, né? Mas ali tinha o quê? Mas ali tinha que ser, ou tinha que se tornar, ou seja, um prosélito, né? Uma pessoa, era um novo convertido, né? Aí era muito fechado. Tanto que quando o próprio Jesus começou seu ministério, ele já havia essa acepção de pessoas. E Deus chama, e Deus faz o improvável para continuar a sua obra, né? Aí agora aqui nós vamos para o texto de Atos. Atos 26, do 14 ao 18. Atos 26, do 14 ao 18. Atos 26, do 14 ao 18. Diz assim: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistir os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquela pelas quais te aparecerei ainda. Quem pode contestar com os desígnios de Deus? Humanamente falando, este homem era a pessoa menos improvável a executar essa obra. Era a pessoa que, no conceito humano, irmão, não tinha jeito. Não tinha como. Se Pedro olhasse para ele e dizer: Não, Paulo não, esse aí é um perseguidor. É ele que nos persegue, é um dos maiores perseguidores do povo de Deus, da nossa igreja. Qualquer um iria rejeitar. Mas o projeto de Deus é o que prevalece. E chegou ali naquele momento que ele teve um encontro com Deus. E diz o quê? Que Jesus chegou para ele e disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? E disse que duro é para ti resistir aos aguilhões.
duro é para ti resistir os aguilhões. Os irmãos, eu não sei aqui que na questão, antigamente, na agricultura, na lavoura, quem fazia a questão de arar a terra, tinha um arado que era colocado no boi, né? E os aguilhões era o quê? Era tipo uma vara com uma ponta de metal que se cutucava o boi para incitar ele a trabalhar, para incitar ele a avançar. Era isso mesmo, Francisco? Se eu não estou explicando muito bem, me fale mais, por favor. Exatamente. Isso, olha só, muita força. Tanto que a potência dos motores é baseada em quê? Cavalos. Não colocaram o boi, mas também tem a força do boi, né? Que é a tração animal, né? É brincadeira? É brincadeira? É? Exatamente. Então o irmão já fez já fez esse serviço? Exatamente. Então o irmão me trouxe até aqui uma informação. Olha só, é por isso que é bom uma classe interativa. Eu, por exemplo, eu não sabia que o bicho era preguiçoso, tá entendendo? Que o bicho levava cutucão por causa da maledita da preguiça, né? Então o bicho estava lá com a força devastadora e lá, empacado lá. Aí o cabra vinha, o agricultor vinha com o quê? Com a vara que cutucava. E ele dá aquele impacto. E o mais interessante é que ele só ia por meio da cutucada. Mas quanto mais ele resistia, mais ele se autodestruía, mais ele sofria. Então, quer dizer, levou uma cutucada, deu um passinho só, mas você precisa continuar andando. Mais uma cutucada. E aquela cutucada fazia o quê? Feria o boi. Doía muito, porque levando cutucada lá, porque uma ponta para furar o couro do boi, ela é bem afiada. Ela é bem afiada. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, maravilha, maravilha. Então, essa é a linguagem que foi usada aqui, da linguagem da agricultura, com a atitude de Paulo. Então, ali chegou o ponto máximo. Então, Deus, olha só que interessante, irmão, que interessante. Então, ali, Paulo já tinha o preparo, a força, só que ele não ia. E quando Jesus chega para ele e diz, duro é para ti resistir, ou seja, o termo que está na Bíblia é recalcitrar, ou seja, é resistir. Está vendo? Isso, exatamente, é resistir. Então, provavelmente, ele já tinha sido cutucado. Ele já havia sendo cutucado. Cada perseguição que ele fazia, nós podemos acreditar que Jesus estava dizendo, olha, não é por aí. O seu lado não é deste lado. É do lado de cá. O seu papel não é perseguir os cristãos. Entendeu? O seu papel é cooperar com o evangelho. E Deus já estava ali falando, irmão. Porque, irmão, quando a gente chega a aceitar algo de Deus, quando Deus fala 1000 vezes e eu entendo na 1000ª vez, é porque ele já falou 999. Ele já falou, repetiu e falou várias vezes. Foi que não quis ouvir. E aí ele chegou para Paulo e disse, olha, Paulo, duro é para ti resistir os aguilhões. Ou seja, eu estou aqui cutucando já faz tempo. Eu estou incitando você a pregar o evangelho, a falar o meu nome para os gentios. Só que você está resistindo. Ele falou, não adianta. Quando ele diz duro é para ti, ou seja, quanto mais você resistir, mais você vai se machucar. A sua atitude é autodestrutiva.
E o irmão trouxe ali uma informação muito boa, muito interessante. O boi, a força está com ele. Mas a diferença de nós para os animais é que o boi não sabe que tem a força, e nós sabemos. Não sabe usar. Exatamente, como falou o irmão, disse que um boi tem a força de 20 cavalos. Né? Uhum. 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 Misericórdia. Exatamente. Então Paulo era esse touro bravo. Exatamente, força e ignorância. Ó, irmão Francisco, irmão, estou gostando de ver, irmão Francisco. Ah, exatamente, aí, ó, olha só, é cultura, irmão, tá entendendo? Escola dominical é cultura, tá entendendo? Estamos falando, ignorância é força. E aí o boi acaba até usando uma força desproporcional, né? Misericórdia, né? Então Paulo já era esse touro bravo. Ele vai para frente, né? Misericórdia. Então Paulo era esse touro bravo, cheio de força, cheio de ignorância por parte de Cristo, porque em questão de conhecimento ele tinha muito, né? Que achava que fazia o certo, mas estava fazendo o errado, né? Que participou ali da morte do nosso irmão Estevão, né? Então ele era esse homem. Só que teve aquele dia, irmão, que tem a hora que Deus diz, ó, não dá mais para ficar só cutucando. Agora, né, a gente vai fazer algo decisivo agora. Então Jesus ali, Deus cutucou. Paulo, não é por aí. Paulo, eu quero você fazendo a minha obra. Eu quero você usando a sua força, né? Usando o seu conhecimento que eu te concedi você ter. Esse poder que você tem lá do outro lado, eu quero que você use o meu poder, mas ele resistia. Ele resistia. E aí até que Jesus se apresentou, e como foi que ele se apresentou? Na sua forma terrena ou gloriosa? Gloriosa. Disse que, qual foi a questão do impacto? Vamos descobrir na Bíblia? Olha só. Diz aqui, ó, vamos ver. E disse eu, quem é Senhor? Ele não sabia quem era, mas já sabia que era Senhor. Né? Já mudou o tom. Né? Já mudou o tom. Então ele diz, quem é Senhor? Aí disse, quem é Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, irmão, é assim, às vezes nós falamos aqui muito de a igreja está sendo perseguida lá na África, lá no Afeganistão, seja lá onde for, irmão, ele está perseguindo a Cristo. Ele está perseguindo, não é simplesmente a igreja de Cristo, ele está perseguindo a Cristo. E aí ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegue, mas levanta-te, põe-te sobre teus pés. E ainda nós... Peraí, tem a parte aqui que ele fala que caiu, né? Sobre o que indo a comissão dos principais, dos sacerdotes, ao meio-dia, o rei viu no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. Está aqui o motivo. Vamos lá. Que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma grande voz. Então aqui o que aconteceu?
Você vê que antes desse trecho que fala do esplendor de Jesus, fala que era o quê? Ao meio-dia. Quando o sol está quente mesmo, ao meio-dia é o pior, é quando o sol está mais forte. E ele comparou, e quem consegue olhar para o sol no seu esplendor? Às vezes eu estou subindo aqui de carro de manhã, irmão, estou bem o sol está bem na direção, eu não sei nem para onde estou indo. Eu coloco a mão assim e tal, nem um... Olha o calor. Exatamente. Tá entendendo? Então foi isso que aconteceu. O brilho de Jesus, ele excedia esse calor do sol do meio-dia, que o irmão falou que coloca a lente do óculos, né? Que aí é por questão de irradiação, né? Por irradiação, o vidro. Tanto que você vai ver lá alguns incêndios acontecem porque o sol bate, tem vidro dentro da área, que o sol está muito quente, o mato está seco, então o raio do sol bate naquele vidro e pega fogo. Vira uma bola de fogo. Tá vendo? Aí é os incêndios de causa não humana, não provocado pelo homem, na verdade. Então agora imagine, diz que o brilho de Jesus era mais forte do que aquele sol do meio-dia. Esse sol que nós estamos falando aqui, que bate no vidro e acende um cigarro, que pega fogo. Então ele logo fez o quê? Vai se proteger daquele raio de luz. E qual é a forma de se proteger? Olhando para aquilo? Quem aguenta? É cair por terra. E já caiu, já tentou se defender. Então isso está demonstrando que a força, o poder e a glória de Cristo, que ninguém consegue, o brilho do seu rosto é mais forte do que o sol no seu meio-dia. E ali, este homem é o homem dos gentios, é aqueles povos que Deus escolheu para chegar até nós, para que pudéssemos estar aqui hoje. O projeto de Deus escolheu o improvável, fez o impossível, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Por isso, irmão, que nós não temos nada que nos gloriar, porque a principal causa de nós estarmos aqui e de Jesus ter morrido por nós foi para que nós pudéssemos nos salvar, para que nós pudéssemos ser salvos, para que aquilo que o homem tinha, que Deus lhe deu e que ele perdeu, pudesse ser restituído a ele de novo. E só quem faz isso? A Bíblia diz sobre Deus: quem primeiro me deu para que eu retribua. Alguém aqui deu alguma coisa para Deus? Às vezes nós temos até um ditado meio furado de Deus lhe pague. Deus deve alguma coisa para alguém, porventura? Irmão, que Deus lhe pague. Tudo bem, nós entendemos que a pessoa está dizendo, olha, que Deus te abençoe. Não é verdade? A pessoa está dizendo que Deus te abençoe, o que você fez por mim, eu me sinto assim, não tenho condição de te retribuir, de te pagar, mas que Deus lhe pague. Mas mesmo assim ainda joga a continha nos braços de Deus, né? De segura aí, Senhor, segura essa nota para mim aí, né? Essa promissória também, né? Não basta só a promissória do pecado, né? Que Jesus teve que morrer para rasgar, já joga a promissória já das outras coisas aqui, né? Segura essa notinha também aí, esse chequezinho sem fundo, essa fatura de cartão, que Deus te pague, né? Deus te pague, né? Que Deus te pague, né? Então, irmão, exatamente, né? Então, Deus não deve, a Bíblia diz, quem primeiro me deu, para que eu retribua.
Quem de nós aqui deu alguma coisa para Deus? E nós temos que tomar cuidado, irmão, porque às vezes o tempo vai passando e parece que é Deus que é nosso servo. Porque é como disse Cícero Nogueira, só sabe dizer, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Ele só quer receber, mas não quer trabalhar. Me dá, 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 Senhor, me dá, me dá. Então, mas ninguém nunca fez nada para Deus para que Ele tenha que retribuir ninguém, irmão. Ele faz, sabe por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é amor. Porque Ele é justiça. Por isso que Ele faz. Mas não é porque ninguém merece. É por isso que muitas pessoas, às vezes eles estão aí fora e não conseguem entrar no Evangelho. Por quê? Porque ele fica de cá, dizendo, eu não aceito esse negócio da pessoa, era um ladrão e agora diz que é crente. Ele não consegue entender, ele acha que é mérito do homem. Então você fica aí, você com o seu politicamente correto, você que se acha ao certinho, mas não aceite o favor imerecido de Cristo, não, que aquele que pelos homens foi rejeitado, ele aceita e vai para o céu e você vai para o inferno. Porque o que salva, não que estejamos aqui fazendo a apologia, ou seja, dizendo que o certo é errado. Mas o homem é salvo, a Bíblia diz que é pela graça sois salvos. E às vezes, irmão, nós podemos cair no pecado de Laodiceia. Qual foi o pecado de Laodiceia? Autossuficiência. Minha alma. Estamos bem, estamos ricos e abastados. Eita vida boa. Deus tem nos abençoado. Estamos ricos, abastados. De nada temos falta. Deus está conosco. Deus está comigo. E Deus está de cá. Tá bom. Só que não. E às vezes entramos nesse pecado da autossuficiência. Usufruímos das bênçãos de Deus, da sua proteção. Só que Ele diz, lembra-te de onde caíste e te arrepende. Lembra-te, porém tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então é a motivação, não é a ação. Podemos dizer que Laodiceia ali continuava ainda a igreja. Continuava fazendo tudo o que fazia, mas o motivo desse fazer já não era mais o mesmo. Vamos supor, tem lá um pregador, um cantor. Antes ele pregava, ele cantava para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Hoje ele canta, ele prega para receber retorno humano, receber aplauso, para ser elogiado, para receber dinheiro. Continua fazendo, mas não mais com a mesma motivação de antes. E o tempo passa. E às vezes nós achamos que servir a Deus é como um tempo de empresa. Eu tenho 30 anos, então tenho direito a bastante benefício aqui. Eu tenho aqui mais direito que os outros. Já tenho gratificação por tempo de serviço. Já tenho insalubridade. E eu tenho todo esse bônus, até aquele benefício novo que tem aí já recebe, mas não é assim, irmão. Então nós não podemos perder o foco de que é Deus. Podemos ver que na igreja que Paulo montou, era uma igreja, nós vamos ver na revista, vocês vão ver que era tudo, as decisões, tudo era feito, a direção das viagens, a direção do evangelho, vê que eles abrangiam tanto a leigos como a doutores, a pobres como a ricos. E quem conduzia? Quem conduzia tudo? Era o Espírito Santo. Exatamente. Toda obra missionária, quem dizia, Paulo, vai para ali, vocês vão para ali, vai lá.
Estamos falando aqui do povo grego, da Grécia, que foi para onde ele começou ali, que são gentios, que quando falando de gentios naquele tempo lá era o quê? Eram os romanos, eram os gregos, eram os cananeus, aquele povo, e que estava ali, só naquele meio ali, mas não foi a Pedro que Deus escolheu para ir lá para Roma. Não foi a ninguém, foi a Paulo que Deus escolheu. Foi a Paulo que Deus preparou, contrariando toda a vontade e perspectiva humana. A vontade de Deus, quando ele diz, eu sou Deus Todo-Poderoso, ou seja, a minha vontade é soberana. Quando ele diz, eu sou o que sou, ele diz, eu não preciso explicar para ninguém o que eu faço, porque se tem uma pessoa que sabe o que faz, é Deus. Nós podemos até achar que sabemos. E estou falando dessa forma, irmão, dentro de uma perspectiva espiritual, dentro de uma perspectiva do ponto de vista de Deus. Não, se a gente estuda sobre algo, a gente aprende sobre algo, claro que a gente sabe o que está fazendo ali. Aprendeu, por exemplo, aprendemos a fazer sobre uma matéria, sobre fazer não, eu sei, eu estudei, eu sei como é, eu sei que é assim que se faz isso. Não é dessa perspectiva, mas é quando o homem se coloca na questão, quer colocar-se na posição de Deus. A Bíblia diz que as coisas ocultas, as coisas reveladas pertencem ao homem, mas as ocultas pertencem a Deus. Então Deus escolheu a Paulo, irmão. Pedro inicialmente recusou, não aceitou. Porque o preconceito ali era tão grande, irmãos, que aquele povo, o Paulo, a comida deles era diferente. Tinha coisas que eles não comiam. Hoje nós até temos denominação que tem esse problema ainda. De guardar o sábado, de não comer um mocotozinho de boi, entendendo? Não comer carne na sexta-feira santa. Não comer carne de porco, uma bistequinha, um beiquinho, coisa maravilhosa. Né? Não tomar café, só cafeína. Claro, irmão. Né? Claro que a gente entende, né, que essas comidas são boas e chega um ponto que faz mal para a saúde mesmo. Né? Comida forte, né? Mas não do ponto de vista espiritual. Né? Ninguém hoje é salvo porque não come um mocotozinho. Né? Ninguém hoje é salvo porque não toma café por causa da cafeína. Ninguém hoje é sábado porque... Aí entra a questão do boi preguiçoso. Não vou trabalhar porque é sábado. A Bíblia diz... Nós já tivemos aqui um estudo sobre preguiçoso, né? Diz que o preguiçoso, ele diz que ele... a Bíblia é maravilhosa, irmão. No estudo que nós fizemos aqui, diz que o preguiçoso aí, naquele tempo era tudo mata, né? Vida selvagem. Então, geralmente, o cara podia sair de fora, sair de casa e podia estar um leão lá na frente esperando ele. Aí diz que o preguiçoso levantava assim, abria a porta. Ih, pode ter um leão lá fora, não vou trabalhar não. Vai ter um leão lá fora e me pega. Aí o preguiçoso já colocava a cara do lado de fora e dizia, ih, tem um leão lá fora, não vou não. Entendeu? Então, o boi... Aí hoje o preguiçoso diz que não trabalha sábado. Tá vendo? Porque é preguiça, irmão. Tá vendo? É preguiça, não quer trabalhar. Aí Jesus combateu isso como dizendo o quê? Meu pai trabalha até hoje. Deus não para, irmão. Esse é um atributo do Eterno, ele não para. Como disse o irmão ontem, ele não se cansa, não se fadiga, não tira cochilo e não dorme. E a Bíblia diz que ele trabalha para aqueles que nele espera, para aqueles que nele confia. Deus não é nosso servo, mas ele está trabalhando por nós e para nós. Para aquele que nele confia. Então, a direção, as atitudes, as ações de Paulo era tomada pelo Espírito Santo. Aí diz na introdução aqui, diz assim, quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória
de Deus. Então, precisamos ouvir a voz de Deus. Porque esta obra é dele, irmão. Essa obra é dele. E todos aquele que faz alguma coisa para Deus precisa acreditar e seguir a orientação de Deus. Porque senão, irmão, daqui a pouco nós estamos vivendo igual os judeus no Antigo Testamento. Estamos fechados aqui, Deus está comigo, sou salvo, livre estou e ponto final. Aquele ali não quer nada com Jesus, aquele ali não tem jeito, aquele ali é um ninivita, não quero saber deles, está entendendo? Que se vire para lá, né? E acabou, irmão. Estamos aqui, viemos aqui, né? Glória a Deus e aleluia. Né? Mas e cadê? Cadê o gentil? Cadê o gentil? Cadê o povo que precisa de Jesus? Estamos felizes, graças a Deus. Deus tem nos ajudado. Mas e aí? Cadê a salvação? Então esse povo saía aqui, irmão, para evangelizar, eles tinham um foco terrível. Saía para evangelizar, irmão, lembra? Eu tiro por mim. Quando a gente cheguei logo aqui em São Paulo, você ia em um lugar que você gostava, às vezes era uma casa de dança, uma coisa. Você fazia o quê? Divulgava para os seus amigos. Vamos lá, que irmão Francisco já fez muito isso, né, irmão Francisco? Já na mocidade, na juventude. Isso, logo quando chegou, irmã Francisca, pelo amor de Jesus Cristo, viu? Quando era jovem, irmã Francisca, né, antes de casar, tá entendendo? Pelo amor de Jesus Cristo, tá bom? Então era comum isso, era comum. Então a gente dizia, olha, eu fui ali, é bom. Tem uma feira ali que vende barato, tem uma loja ali que tem uns produtos bons e baratos. Mas a grande questão é, às vezes, em alguns cursos de venda, a primeira pergunta que o professor faz, você compraria a caneta que você está vendendo? Então, se a gente perder o significado de tudo isso que Deus fez, do seu projeto, que vem desde a fundação do mundo, do que Ele fez por nós e continua fazendo, das coisas miraculosas que Ele tem operado em nossas vidas, do valor inestimável da salvação que Ele nos concedeu como um presente, de graça. De graça. Porque as outras coisas, Deus depende não, nós podemos até fazer algo, ter uma ação, dependendo da promessa, se é condicional ou incondicional, mas a salvação não teve condição. Deus deu. Ele mandou o filho dele morrer sem pedir nada em troca para ninguém. Mas nós não podemos perder essa essência. Precisamos dessa. A igreja, o povo aqui, ele saía, irmão, parecia, disse que lá na Ucrânia agora, disse que o pessoal está se convertendo mais do que antes da guerra. Diz que estão se convertendo mais do que antes da guerra. Às vezes pessoas idosas, perdeu sua família inteira, só tem a igreja para se abrigar. Então, Deus, irmão, Deus ele conta com a igreja que acredita e que deixa ser direcionada pelo Espírito de Deus. Só que, se entrar o preconceito dentro de mim, como é que eu vou evangelizar, irmão? Se eu já coloquei na minha mente, no meu coração, que a pessoa não presta. Irmão, já deu a sentença, eu já sou Jonas. Estou ali, não quero não. Não quero, aquele povo, olha, já ouviram a história daquele povo? A gente já não vê mais as pessoas como almas, irmão, como pessoas que precisam de Deus, mas como adversário, como inimigo. Só como inimigo. Só vê como inimigo. Só vê como inimigo. Então como é que o evangelho vai entrar, irmão? Não entra. Não entra se a gente não entender que a salvação que recebemos
veio de Deus. E que isso precisa ser passado. O que foi Deus que começou esse processo. Mas isso precisa entrar dentro de nós. Saber que a nossa vinda aqui tem que ser uma vinda com propósito. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Agora já não basta mais ser salvo, irmão. Já não basta mais ser só salvo. É mais ou menos como antes você se preocupava só com o que você ia comer, mas quando sua barriga está cheia, não basta só, agora não é só a sua barriguinha cheia, é a do seu próximo. Não é mais você estar de barriga cheia, é quem está com fome e precisa se alimentar. Então precisamos entender isto. Deus chamou este homem para fazer esta obra. Começou lá por Abraão. E até hoje estamos aqui. E Deus continua fazendo a sua obra. Então, irmão, que venhamos entender o que Deus quer com cada um de nós. Independentemente do que pensam, do que fala, ou até mesmo do que eu penso e do que eu falo. Mas o que Deus quer. Porque o que Deus quer, irmão, com cada um de nós, não é porque nós somos. É porque Ele é. A Bíblia diz que Deus usa cada um para aquilo que for útil. Útil para quem? Para mim? Para Deus, irmão. Qual é a utilidade do irmão Cleison? Qual é a utilidade da irmã Gabi, do irmão Enoque, da irmã Leonilda? Para Deus. E é assim que Ele vai usar, irmão. Cada um dentro daquilo que for útil. Ó, você é útil para isso, então eu vou te usar para isso, vou te usar para aquilo. Vou te usar para aquilo que for útil. Mas nós precisamos ter este entendimento. Irmãos, que possamos não recalcitrar contra os aguilhões de Cristo. Porque, como o nosso especialista ali, nos bois ali, irmão Francisco, não adianta ter a força de um touro, mas viver jogando o próprio peso em cima do corpo e se machucando. E resistir é se machucar, é sofrer. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe. Passo para o nosso pastor. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né? Nós fomos alcançados. Aleluias, por esse evangelho. Nós fomos alcançados por Cristo. Aleluias. Por isso estamos aqui, por isso estamos alegres. Porque sabemos que Ele vai voltar para nos buscar, para levar para onde Ele estiver. Passaremos a eternidade com Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede em estar em sua presença. E os trabalhos prosseguem normalmente, semana que vem, nessa próxima semana agora. Terça-feira, culto de ensino. Quinta-feira, culto de louvor e adoração a Deus. Sexta-feira, 19 horas, ensaio com as irmãs. Às 20 horas, ciclo de oração. E vai ser uma bênção. Amém? Vamos nos colocarmos em pés, orarmos ao nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Vem cá, Cleison. Vem orar aqui, Cleison. Glórias a Deus. Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Estamos retornando para nossas casas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, Senhor, que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que aprendemos hoje, Senhor, meu Deus e meu Pai, e que o Senhor me abençoe cada um de nós, Senhor, meu Deus, nos ajudando, Senhor, fortalecendo o Teu povo, a Tua igreja, para nós continuarmos, Senhor, meu Deus e meu Pai, prosseguindo, Senhor, para o alvo que é Cristo, Senhor, que nós possamos continuar, Senhor, fazendo a Tua obra, Senhor, conforme o Teu querer, a Tua vontade, sendo direcionados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, alcançando
alcançando vidas, Senhor, meu Deus, meu Pai. Abençoa cada um, Senhor, meu Deus, meu Pai. Cada um retorne para suas casas, Senhor, protegidos e guardados, Senhor, pelo Senhor, meu Deus, meu Pai. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.